Oi, tudo bem? A mensagem hoje é um pouquinho mais, um pouquinho melhor a cada dia. Muitas pessoas acham que precisam de grandes coisas para vencer, que precisam ser grandes, que precisam olhar para as pessoas, acabam se comparando com os outros de sucesso, com pessoas que estão bem lá, talvez lá na frente, que na vista das pessoas e acham assim: puxa, o dia que eu chegar lá eu vou ser feliz, o dia que eu chegar lá eu vou conseguir, o dia que eu for igual aquela pessoa, o dia que eu ter o negócio dela, o dia que eu for igual aquela família, é, vai achar que está tudo bem. E às vezes fica nessa comparação. Talvez a pessoa quer ter uma profissão de sucesso, ser um pai de sucesso, ter uma empresa de sucesso, né? Ser um homem, uma pessoa honrada, e a pessoa acaba não olhando para si mesmo, mas achando que nunca vai conseguir chegar. E aí ela coloca pessoas como exemplo, que é bom, mas existe um processo para chegar lá. E nem tudo quer dizer que se você estiver lá na frente, você vai ser o melhor para você. Mas é bom você crescer, é bom você buscar chegar lá. E, e por isso a mensagem. Um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Como fazer para ser isso? Ter uma boa empresa, ter ser um pai de sucesso, uma mulher, um filho, é, ter uma profissão legal que você fala assim: puxa, eu consegui crescer, eu consegui melhorar, eu consegui ter clientes, eu consegui ter uma receita melhor, tá? E às vezes as pessoas ficam pensando, né, que para ser uma pessoa honrada, de caráter, e precisa muito, né? E essa mensagem fala um pouquinho disso. E até mesmo a pessoa se fala assim: como que eu vou ser um bom cristão? E às vezes a pessoa acha assim: porque eu tentei, eu nunca vou conseguir. E aí desiste. Mas a receita é simples. Não precisa mudar seus sonhos para você chegar lá. Às vezes a pessoa fala assim: acho que eu vou mudar esse sonho. Eu vou ser outra coisa, vou fazer outra coisa, vou parar de fazer isso porque não deu certo. Mas a receita é essa: seja um pouquinho melhor, estude um pouco mais, faça tudo um pouco melhor a cada dia, pois se você não desistir, você verá a vitória. Não precisa mudar nada. Talvez você tenha uma empresa, seja um pouquinho melhor, se aperfeiçoe naquilo que você faz. E se você errou às vezes, não quer dizer que isso é o fim. As derrotas apenas mostram como não fazer mais dessa maneira. Faça diferente, um pouquinho mais, se especialize pela prática, pela perseverança, vença o dia a dia, vença talvez os pecados, os insucessos, as falhas, vença os pensamentos das pessoas, as palavras, né, que as pessoas já, às vezes falam: oh, isso não é para você, isso não vai dar certo, ou você não consegue. Até os seus pensamentos, né? Batalhe, cresça e você vai ver que você pode melhorar. Estude um pouquinho, vê o que dá para melhorar, como filho, como pai, como mãe, no trabalho, como patrão, como empregado, como atender melhor, como se relacionar melhor, tá? Em qualquer área, profissional, familiar, relacional, sentimental, seja um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Não precisa mudar nada. Seja um pouquinho melhor, que você vai vendo cada dia. Quando você vê, você vai estar lá em cima. E não é para se gloriar, mas é dando glória sempre a Deus, que Ele vai ajudar. Sempre lembrando que Deus está do nosso lado, nos dando força, direção e ânimo. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que sempre colocar Deus, porque Ele é que nos criou. Ele que tem direção, Ele sabe para que a gente foi criado, Ele sabe o propósito pelo qual fomos. Então é pedir direção, e se Deus te der uma palavra, ore, peça, caminhe, não desista, tá? Uma vez um cara fez uma experiência. Ele colocou 3 vasos de arroz, colocou arroz nos 3 vasos e molhou da mesma forma os três. Só que o primeiro, durante 30 dias, ele só falava obrigado, ele agradecia. No segundo, ele falava: você não presta. É, falava que você não é bem-vindo.
E no terceiro não falava nada. O terceiro vaso do arroz. Todo dia ele falava as mesmas frases para os 3 vasos de arroz. O primeiro arroz fermentou, cresceu, ficou bonito. Aquele que ele falava obrigado, ele agradecia. O segundo ficou preto. Uma cor escura, feia, assim, porque ele não prestava. Essa era a palavra. E a terceira, como ele não falava nada, não era desprezado ali, ele apodreceu e acabou morrendo. Então, no sentido assim, que as palavras têm poder e a gente precisa confessar, a gente precisa não falar que a gente é derrotado, falho, feio, quebrado. A gente precisa confessar a palavra. Jesus, ele nos deu a palavra como fonte da fé, né? Tudo que pedires em oração, crendo e confessando, não duvidando, mas crê que se fará o que diz, assim se fará. A Bíblia fala que o coração se crê para a justiça, a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos crer e confessar. Essa é a justiça da fé que Jesus nos ensinou. Então a gente pede, ora e crê e começa a agradecer. Quando a gente agradece, as coisas multiplicam, tá? Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é ter esperança, é ter uma fé que não desiste nunca, uma fé teimosa. Porque tem dificuldade, tem situações, tem problemas que nem você causou, mas a graça de Deus nos ajuda todo dia. É só você não desistir, é só você continuar, é só você melhorar, é só você orar, pedir direção a Deus e Deus dá a direção. Começa a agradecer o pouco que você tem, que Deus vai te colocar no muito. Às vezes você só reclama do que você não tem, mas começa a olhar tudo que Deus tem, porque tudo que você tem hoje é graça. A Bíblia fala que nós não temos recebido nada que não venha de Deus, tudo que você tem já é de Deus. E se nós recebemos tudo de Deus, a vida, a alegria, a paz, a família, o trabalho, os dons, a habilidade, foi porque Deus deu. Se você tem um carro ali, às vezes você fala, meu carro é velho, mas foi Deus que te deu. Se você tem saúde, se tem filhos, casamento, tudo foi Deus. Se você está vivo tantos anos, foi Deus que te deu toda essa vida. E em Deus você vai fazer milagre. Fala, em Deus faremos proezas. Glória a Deus, né? Não desista. Se você faz lanches, faça um pouquinho melhor. Se faz pão, faça um pouquinho melhor. Se atende, faça um pouquinho melhor. Se serve a Deus, faça um pouquinho melhor. Sempre você vai ver que de repente as coisas mudam. Busque melhor a santidade, faça um pouquinho mais, que Deus fará por você. Muitas vezes pessoas de fé chegaram e deram seu pouquinho, e aí Deus multiplicou. Às vezes a pessoa abriu a boca sem saber o que ia falar, mas creu que Deus ia dar uma palavra, e aí Deus deu a palavra, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que falará em vós, não seremos nós que falaremos. Se você tem medo de evangelizar, faça um pouquinho, melhor cada dia, comece dando seu pãozinho, e aí Deus vai multiplicar esse pão. Dê a Deus os seus 5 pães e 2 peixinhos, que Deus vai multiplicar e você vai poder agradecer. Lembra do menino? Tinha uma multidão de gente e Jesus estava multiplicando Jesus estava cuidando daquelas pessoas, né? Agora, quando não tinha nada, ele falou, alguém tem alguma coisa? E apareceu o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele pegou e deu o que tinha. E com aquilo lá, Jesus agradeceu, dividiu as pessoas e aquilo deu para alimentar a multidão. Foi multiplicado. O que nós precisamos? Dar o que nós temos. Se você tem um talento, ou se você sabe fazer alguma coisa, começa a usar isso dali. E de repente vai multiplicar. Tudo que você usa, multiplica. E tudo que você guarda, é um talento que você não vai multiplicar. Tudo que você esconde, ele vai ficar escondido até o tempo que você tirar para fora. Tá? Tem até uma música, né, que fala do menininho. Quem poderia imaginar que o menino pôde alimentar a multidão, né? O menino poderia ajudar a alimentar a multidão, né? O menininho que estava ali simples, mas ele se dispôs e deu o que tinha, né? Faça um pouquinho mais, faça um pouquinho melhor, seja um pouquinho melhor, é o segredo do sucesso. Não desista, pois se você desistir, você não vai chegar no fim. Desistir fala de continuar, mesmo caindo, mesmo errando, você levanta, se arruma e continua. Quem desiste não chega no fim.
Desistir fala de não chegar no alvo. Mesmo perto, às vezes paramos e perdemos. Então, não desista. Sabe quem ganha? Ganha quem atravessa a linha de chegada na corrida. Correr primeiro, mas não atravessar a linha não adianta. Então, seja melhor, não desista, atravesse a faixa dos vencedores. Numa corrida, você pode correr em primeiro durante toda a corrida, mas ganha quem chegar em primeiro. Então, se você estiver no final, mas continuar firme no processo, alguns vão caindo, alguns vão perdendo as forças, alguns vão desanimando, alguns talvez não vão chegar, por causa que você precisa ter um ritmo constante, e às vezes você deu muito fôlego no começo e não conseguiu no final. Mas o que Deus quer de você, seja constante e tente crescer à medida que vai correndo, caminhando, não desista. E você vai atravessar essa faixa. E talvez na corrida com Deus, não quer dizer que você vai precisar chegar em primeiro. O que você precisa é completar a sua carreira, completar seu propósito, e que Deus pede para você, não desista. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, e lembrando, faça um pouquinho mais, faça um pouquinho melhor, seja um pouquinho melhor, para a glória de Deus, e que muitas pessoas sejam abençoadas, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, tá?